Shalom, meus irmãos, graça e paz. Aqui pastor Ilmar Sattler César, pastor superintendente da ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa, aqui de Caldas da Rainha, estado de Leiria, oeste de Portugal. A ADEF é fundada e dirigida pelo pastor Abraham Robson Ferreira. Já estamos em 7 países, mais de 30 igrejas, com 13 anos de vida apenas. Estamos falando também aqui pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF. E pelo nosso Centro Bereshit, que desde 92 está disseminando conhecimento bíblico, repito, bíblico, não é teologia, é Bíblia, que não está na Bíblia, não interessa para nós aqui não. E esse curso é o curso de especialização bíblica de Gênesis. Nós estamos ministrando a matéria Jacó e Israel. Essa é a 8ª matéria, falta uma para acabar esse curso. E na aula passada nós estamos na linha do tempo de Jacó, e nós encerramos com o nascimento de Benoni ou Benjamim. A mãe dele, Raquel, morreu, chegando perto de Efrata, e deu o nome de Benoni, filho da minha aflição. O Jacó falou negativo, vai ser filho da minha mão direita, Ben e Amim, Gênesis 35, 18. Vamos então na aula de hoje para ver se concluímos essa linha do tempo. A Raquel morre então em Efrata, né? Em Gênesis 35, 20. Efrata é uma cidade próxima dali, quer dizer, frutífera, e ele sepulta ela mesma ali. Pensando bem que Jacó sepultou Lia lá em Maquipela. Ele também será sepultado em Maquipela. Mas Raquel, que foi sentenciada à morte naquele dia lá em Gileade, eu creio que não deu aqui nem 1 ano nem 2, talvez no máximo 3 anos. Ele saiu com 97, pensa que ele tem aqui mais ou menos 100 anos. Não sei se chega a esse tempo. Ela morreu porque Jacó disse assim, Labão chegou lá e falou assim, você me roubou meus terafins, umas estatuetas pequenininha, oca, onde você punha os documentos dentro. As escrituras de terra ficavam dentro daqueles pequenos ídolos, chamados terafins. E Jacó falou assim, não roubei nada não. Se tiver aqui, com quem tiver, a pessoa morrerá. Se esses terafins, se eu tiver aqui, quem tiver com eles vai morrer. E ele não sabia que Raquel estava com os terafins. Então ele sentenciou, ele era o patriarca, a poder em nossas palavras, ele era o patriarca, ele profetizou a morte dela e ela morreu. Do nada, sem mais nem menos, num parto simples, ela faleceu. Gênesis 35, 20. Aí nós vamos tendo, etapa 33 da vida dele, o incesto de Rúben. Se o segundo menino e o terceiro, que era Simeão e Levi, já estava defenestrado, aborreceu o pai, matando e pilhando e roubando a cidade de Siquém, agora ele vai destituir Rúben da primogenitura. Gênesis 35, 21 e 22. Na cidade chamada Migdal-Eder, torre de rebanho, e o Rúben vai deitar-se com Bila. Né? Talvez tenha 16 anos, e Bila pode ser mãe dele, né? Porque Bila era mãe de Asa, e mãe de Dan e de Naphtali, que eram irmãos dele. Próxima etapa, o sumiço e a venda de José. Então Jacó já tem 108 anos. Eu creio que vamos pensar que Benjamim nasceu com 100, né? Jacó tem 108 anos, estamos em Gênesis 37, versículo 2. O Isaac tem 168, o José tem 17. Os irmãos dele, revelados, depois de ouvir 2 sonhos dele, resolvem matá-lo. Rubem consegue tirar esta cabeça deles e Judá arruma um jeito de vendê-los, vender José para os midianitas. Os ismaelitas é que estão indo para o Egito. Então, ele tem 11 anos depois de sair de Padã Arã. Ele saiu de Padã Arã com 97. Nós estamos agora com 108 anos da vida de Jacó. 11 anos depois que ele saiu de Padã Arã, ele perde o menino. Ele pensa que o menino foi morto por uma fera, conforme os irmãos arquitetaram, né? Sujando a túnica dele de manga comprida. Preste atenção, não é túnica de várias cores. É túnica de manga comprida, que usava as virgens, como Tamar, filha de Davi, e que usava a pessoa que tinha a primogenitura. Ele, então, depois daquele episódio do incesto de Rúben, ele passa a primogenitura para José. E aí, então, os irmãos se rebelam, ele é vendido, José tem 17, Jacó 108, Isaac 168. Não morreu Isaac ainda, hein? Agora vamos continuar na trajetória. Chegamos aos 120 anos de Jacó, quando Isaac morre. José tem 29 anos, já está preso, que ficou no mínimo 2 anos preso. Nós não podemos falar que ele ficou 13 anos preso de jeito nenhum. Vamos ter a nossa matéria próxima, é José. Nós vamos provar isso aí.
Por hora, aprenda que José está com 29 anos, tem um ano que ele está preso, né? Vamos pensar assim, que ele sai com 30, ficou no mínimo 2 anos preso. Jacó tem 120, então 12 anos depois que o menino sumiu, 12 anos depois que José foi vendido pelos irmãos e falaram que morreu, né? Falaram para o pai que ele havia morrido, ele já está morando em Kiriat Arba, Manre, Hebron, pai dele chamado Jacó, e Jacó tem 120 anos. Vamos bem, agora vamos pular para a fome na terra de Canaã. Já estamos agora com Jacó com 129 anos. Começa a fome no Egito. José, nessas alturas, tem 38 anos já. Foi vendido com 17, tem 38 anos. Tem 21 anos que ele está por lá. Jacó tem 129 quando eles vão a primeira vez. Os meninos vão a primeira vez, né? Não vão só 10 filhos, porque o Benjamim não vai, e o José já assumido, né? Então, Jacó tem 129 anos quando desce a primeira ida ao Egito buscar alimento. Segunda ida ao Egito, Jacó tem 130 anos. Nesse caso aí, José tem 39 anos. Na segunda ida, José se revela aos irmãos, manda buscar o pai com carros, e eles vêm em caravana, vêm em carros e levam a família inteira, que são 70 almas, a Septuaginta de 75 almas. E aí nós vamos ter o último episódio da vida de José, de Jacó. Temos um encontro dele com 130 anos, ele chega ao Egito, apresenta-se a José, apresenta-se a Faraó, e ele diz, 130, Faraó pergunta, quantos anos tem o senhor? Ele diz, 130 anos eu tenho, são poucos, e não chega aos ancestrais meu pai, Isaac, viveu 180, meu avô, 175, que era Abraão, e os meus bisavós, trisavós, tetravós, pentavós, hexavós, hepta, octo, eneia, deca, viveram 600, 400, 200 anos. E aí, então, nós temos agora passados a última fase da vida de Jacó. Eles vão morar na terra de Gósen, né? A última história da linha do tempo de Jacó é a morte de Jacó. Antes de morrer, ele chama os filhos todos, abençoa antes Manafés e Efraim, que são os filhos de José. Depois ele abençoa os filhos todos, profetiza para cada filho uma bênção. E aí nós teremos a morte de Jacó. Ele viveu 17 anos no Egito. Foi para lá com 130, morreu com 147. José viveu 17 anos com o pai dele. E agora volta a viver com o pai, depois de tantos anos, né? Que José saiu, 39 anos ele encontra o pai. Então ele ficou 22 anos sem ver o pai. Ele foi vendido com 17 e com 39 ele reencontra o seu pai. Ficou 22 anos sem encontrar com o pai. 22, que é 11 vezes 2. Veja como tem 11 nessa história, né? E o 11 a gente sabe que é o número do desgoverno, do caos, né? Fica entre o 10, que é o perfeito humano, e o 12, que é o perfeito celeste. Então, a última história, a última linha do tempo de Jacó é a morte dele. E aí vai ter um luto de 70 dias, que é um luto de elite, só para Faraó, né? Só luto, foi considerado como se fosse uma pessoa extraordinária, uma personagem extraordinária, que teve um luto. O luto normal é 30 dias, Moisés foi 30 dias. Ele vai ter um luto de 70 dias, depois vão em caravana para enterrá-lo em Maquipela, que ele fez o pedido, né? Para no meio do caminho, faz um pranto muito grande, e assim nós encerramos a linha do tempo da vida dessa personagem fantástica, muito bela, né? Muito linda, que é a história de Jacó. Desde quando nasceu até a sua morte no Egito. Lembrando que a idade dele é calculada tudo baseada no episódio do dia que ele chega no faraó e diz, quantos anos tem você? Ele diz 130. Então a gente sabe que tem 39, que o José tem 39, você faz as contas. 39 e ele tem 130 ali, e José nasceu no ano 91 da vida dele. Aí você vai descobrir quantos anos ele tem. Se ele tem 130 menos 91, o José tem 39. E aí a gente acaba descobrindo que ele chegou lá com 77 anos. Porque se ele tinha 91 menos 7, 84, menos 7, 77. Então a conta é feita inversamente, para você saber as datas da vida de Jacó. Porque não menciona para cá, menciona que Esaú tinha 40 anos quando casou. Mas não fala
da idade, como fala da idade de Abraão, tinha tantos anos quando fez isso. Então a gente consegue descobrir pegando esse dia que ele se apresenta a Faraó e diz que tem, então, 130. Dali você faz as contas e vai descobrir que foi para lá com 77 anos. Fica na paz, tchau, tchau.